Eu sou Aguinaldo. E eu sou Paulo. Nós somos da Casa do Cervejeiro e desta vez estamos aqui para apresentar a vocês o curso Como Fazer Cerveja. Não esqueça, o nosso site é www.acasadocervejeiro.com.br. Vamos lá. Tenho certeza que vocês vão gostar. Lavar bem todos os caldeirões, todos os utensílios que vocês forem utilizar, tá bom? É importante, já que nós estamos utilizando e vamos utilizar uma bomba com uma mangueira de silicone e um chuveirinho, que vocês vão ver ao longo do treinamento, é importante você fazer essa sanitização. Então coloque a água e deixe o líquido fluir um pouco nas conexões. Não esqueçam de limpar o chiller, tá? O chiller é um equipamento que vocês vão aprender ao longo do treinamento. Ele tem uma utilidade interessante de resfriamento. Testar as conexões do gás. Não deixe de fazer isso para sua segurança. Ao navegarem no nosso site, vocês vão encontrar um link que chama-se Mestre Cervejeiro. Esse Mestre Cervejeiro, ele apresenta bastante informações sobre esse processo de fazer cerveja. Lá vocês também vão encontrar uma breve descrição do processo químico de utilizamento da cerveja. Bom, vamos falar um pouquinho da parte de enzimas. Quando você coloca o malte na água e aplica uma certa temperatura nesse malte, ele transforma o amido que tem aqui em açúcares. Nessa rampa de temperatura, alterando a temperatura, eles são criadas várias enzimas. Enzimas é catalisador de celular, tá? Catalisador de célula. Agora, tem duas enzimas que a gente tem que ficar atentos a ela com relação ao processo de cerveja. A enzima beta-amilase e alfa-amilase. Se você aumentar um pouco a temperatura e for para 68 graus, entre 68 e 72 graus, mais ou menos, ocorrem diversos açúcares. Diversos. Muitos deles não fermentáveis. Portanto, você terá uma cerveja com um pouco mais de corpo. O primeiro passo para nós iniciarmos nosso treinamento é definirmos que cerveja nós vamos fazer. A cerveja é composta por maltes, lúpulos e depois é fermentada.
Para nós iniciarmos, nós precisamos fazer uma coisa. Nós vamos abrir esses moldes e vamos moer o molde. É o próximo passo. Bom, a primeira coisa a fazer é montar o moinho. Então, precisamos prendê-lo numa mesa, num local onde você consiga fixá-lo. Existe uma regulagem aqui no moinho, onde você consegue controlar o tamanho do grão que você vai moer. Então, através desse parafuso aqui, você aperta, vai ficar menor, ou solta ele, vai ficar um pouco maior. Vamos experimentar. Nós vamos começar a moer o molde. Então, você vai pegar um pouco de molde e colocar. Percebam que ele não está virando pó, ele apenas quebra, ele dá uma quebrada no malte para que o processo tenha uma eficiência melhor. Agora eu vou mostrar uma técnica para vocês que podem ajudar, tá bom? Olha aqui, ó. Uma furadeira. Eu vou adaptar essa furadeira. Nós fizemos um pino com prego, tá? Para mostrar como é fácil. Você coloca esse prego entortado aqui e prende na furadeira e vai ficar mais fácil o trabalho, tá bom? É importante que você, nessa furadeira, ela tenha controle de velocidade, tá? Porque senão vai sair uma sujeira danada. Então você tampa aqui em cima e devagarzinho, ó, devagarzinho você moe. Como nós vimos, a mistura malte e água é que fornece a hidrólise do componente. Então vamos falar um pouquinho da etapa de água. Se você colocar muita água, ela dispersa as enzimas. Se você colocar pouca água, o conteúdo fica um pouco viscoso, atrapalhando também o processo. Então vamos colocar água. Ó, vou colocar mais ou menos 12 litros de água aqui no caldeirão da brasa. Vamos acender os fogareiros. Todos os equipamentos nossos que vêm com os fogareiros, né? Eu já tinha falado anteriormente, vem com um processo interessante que é essa chama piloto. Ele facilita muito aí no processo como um todo. Tá? Vou ligar a chama piloto de baixo, que é do caldeirão da braçagem. Vou ligar a chama piloto para que a gente possa colocar o malte, tá? E o de cima, 78 graus. Nesse equipamento, o ouro, que é o top da nossa produção, ele também vem com uma característica interessante. Ele vem um processo de controle de temperatura. °52,1, tá bom. Então está registrado a temperatura ambiente, ou melhor, a temperatura do caldeirão, nesse momento está marcando 26,6 aproximadamente. Eu registrei com 52 graus, o forno vai ter que desligar. O interessante de nós estarmos utilizando o controle de temperatura é isso aqui, ó. Percebo que a temperatura está chegando, ó, 52,5. Vamos ver o que vai acontecer. Acabou de desligar. Então ele desligou automaticamente, eu não preciso me preocupar. Então é interessante, se você estiver fazendo cerveja com os amigos, tranquilo em casa, tomando a sua cerveja, comendo um churrasquinho, você fica mais tranquilo, porque o processo faz para você esse controle de rampas de temperatura. Perfeito? Se você não tiver o controle, você vai ter que ficar atento. Não tem problema nenhum, fiz muitas cervejas dessa forma, tá bom? Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar
o ingrediente, que são os maltes, todos os maltes que nós moemos até agora, né, no início do processo. Vou botar aqui todos os nossos maltes, 51 mais ou menos, então aquele intervalo que eu falei, opa, 51, ligou automaticamente. Viu como o processo é interessante? Quando atinge a temperatura, você percebe o seguinte aspecto. Ela permanece na temperatura durante bastante tempo. Chega a ficar, a gente constatou, meia hora na mesma temperatura. Tá? Então nós atingimos a primeira temperatura, essa primeira temperatura chama-se mesh. Então ela está em descanso, está tudo desligado, o fogareiro desligou automaticamente, então ela está em descanso. Um outro ponto importante é o seguinte, nós desligamos o chuveirinho porque ele utiliza a bomba. Essa bomba é bom você desligando de tempo em tempo para que ela não aqueça muito. Então você pode vir aqui, é bom ter um desliga, né? Você liga novamente e faz essa movimentação aqui. Deixa um tempinho, 5 minutos, desliga novamente. Você vai fazer esse processo durante algum tempo. Após permanecer na temperatura de 65 graus durante 60 minutos, terminou a primeira rampa, que é o mesh. Agora nós vamos colocar a segunda rampa. Olhando a nossa receita, vocês vão ver que vamos deixar durante 20 minutos na temperatura de 72 graus. Então eu preciso registrar a segunda temperatura. Vamos lá? Eu estou aumentando para 65. Se você segurar, ele passa mais rápido. Cuidado para não ultrapassar, senão você tem que voltar. Importante, olha a cor que está ficando essa cerveja. A cor da cerveja trapista é bem bacana, ó. É um marrom meio avermelhado, é bem forte. E se você experimentar, é bem doce. Aqui você percebe bem os açúcares que estão sendo convertidos dentro desse processo.